Lucas capítulo 23, versículo 33, certo? A crucificação. Um trabalho semelhante a esse esteve acontecendo durante o dia hoje, ali na igreja de Olho da Aguinha, né? Nós mandamos uma representação, o irmão Aldemir, mais Paulo, né? Aldemir e a família, e foi bênção lá também, né? Aconteceu durante o dia, ali na nossa congregação. Então, graças a Deus, porque foi um dia de evangelismo nas igrejas congregacionais, né? De Bom Sucesso, Brejo dos Santos e Olho da Aguinha, onde muitas pessoas puderam ouvir a palavra, né, nesse dia e adorar Jesus pela a sua entrega, o seu sacrifício. Então esse texto vai falar sobre a crucificação, e esta ao lado de dois malfeitores. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos neste momento, Senhor, colocar as nossas vidas ao dispor da tua vontade. Ó Deus, ao beneplácito do teu querer. Vem, Pai, em nome de Jesus, derramar a tua graça, a tua unção. Dá-me a sabedoria para nesta noite ministrar, ó Deus, aquilo que tu tens. Que o Espírito faça fluir em mim, Senhor, a tua palavra. Que eu seja apenas um instrumento, porém, ó Deus, refinado nas tuas mãos, para que faça nesta noite aquilo que tu tens a realizar. Pai, em nome de Jesus, fale aos corações na tua presença. Que a tua mensagem, Senhor, seja clara e recebida nesta noite com uma autoridade de salvação, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Meus irmãos, nós estamos nesses dias, como já tem sido tanto falado, né? Os hinos, a peça, aquela mensagem do pastor Pedro, outras mensagens que nós compartilhamos com vocês. Estamos falando sobre a vinda de Jesus aqui na terra e o seu propósito, né? O propósito da sua vinda. Qual a importância que tem esta vinda de Jesus para a humanidade? Nós sabemos que essa vinda, ela é inquestionável.
Vinda de Jesus é um fato teológico declarado nas Escrituras, mas é também um fato científico. Por isso não se questiona se existiu um homem chamado Jesus, nem mesmo aqueles que não creem nele como Salvador o podem fazer, porque a vinda de Jesus ela é testificada pela ciência. A história que registra fatos históricos, acontecimentos verídicos, ela foi tão marcada pela a vida desse homem na terra, que o impacto que a vida de Jesus teve sobre a história foi capaz de dividi-la em dois tempos, o antes e o depois de Cristo. Por isso que quando nós lemos textos de história, textos de filosofia, que é a ciência da sabedoria, da reflexão, do pensamento crítico, nós vamos encontrar muitas vezes expressões como antes de Cristo e depois de Cristo. Vários homens que viveram nesta terra foram importantes para a sociedade dos seus tempos, deixaram a sua contribuição, reis, filósofos, cientistas, autoridades de todos os tipos, mas ninguém foi tão impactante a ponto de dividir a história e de dividir a humanidade, né? Ninguém foi tão fortemente registrado como Jesus. E aí, meus irmãos, quando nós vamos olhar os textos da Bíblia que falam sobre a vida desse homem, a obra deste homem, não é difícil perceber porque Jesus impactou e continua impactando pessoas em todos os lugares do mundo, pessoas de diversas gerações, em diversas culturas, mas é impossível a gente ter um contato mínimo que seja com Jesus, a gente entender o mínimo que Jesus veio fazer na terra e a gente não sentir o impacto da presença de Cristo neste mundo. Esse texto que nós lemos fala sobre a crucificação, e a segunda parte fala sobre a crucificação de dois malfeitores, que no Evangelho de Lucas ele chama malfeitores, mas em Mateus e em Marcos vai chamar dois ladrões. E quando ele diz malfeitores, ele generaliza, porque aqueles homens, eles não eram somente ladrões, eles tinham outros atos criminosos, mas o impacto que tem da vida de Jesus é que um homem que estava sendo crucificado, ele foi capaz de amar os seus algozes, os seus atormentadores, aqueles que estavam lhe crucificando, que sobre ele estavam ali desferindo o seu ódio, a sua indignação, mas Jesus orava e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Um homem que estava sendo atormentado é capaz de interceder pelos seus atormentadores e de pedir por eles perdão. E o perdão não era simplesmente que Jesus estava abrindo mão daquela culpa, mas um perdão eterno. Jesus estava ali dizendo que ele estava pronto a dar salvação para aqueles homens que estavam ali crucificando. Qual o impacto que a vida de Jesus, a história de Jesus tem exercido sobre a sua vida? Já parou para pensar, né? O texto aqui, ele está dizendo assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Versículo 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, lançando sorte. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você já parou para pensar, né? Aqueles homens estavam ali crucificando um homem inocente. Esses dias eu li o capítulo 26 e o capítulo 27 do Evangelho de Mateus, e hoje escolhi pregar em Lucas.
Mas observando, Jesus foi o único réu na história que passou por 3 tribunais, foi inocentado, não se achou culpa para que ele fosse condenado em nenhum dos tribunais. Não se achou culpa nas 3 instâncias, e mesmo assim, após ser declarado inocente, ele também foi declarado que deveria ser crucificado. Ou seja, o tribunal que não encontrou pecado, não encontrou erro, não encontrou crime, declarou a sua inocência e também declarou a sua pena de morte, a pena máxima. Logo, nós podemos ver, meus irmãos, que Jesus, ele não foi crucificado por um crime seu. Jesus não cometeu um crime religioso, ele foi o primeiro tribunal, foi levado ao Sinédrio, e a Bíblia diz que eles procuravam de todas as formas encontrar um motivo para acusá-lo, e eles não achavam. O sumo sacerdote, os sacerdotes, e depois começaram a se apresentar testemunhas falsas, e começaram a mentir, a dizer coisas que Jesus não fez, e ainda assim eles não achavam substância que fosse suficiente para incriminá-lo. Eles tinham vergonha de apresentar aquilo ali, porque era notável diante de todas as pessoas que eles estavam fazendo acusações falsas a Jesus, e mesmo assim não eram suficientes para convencer de que Jesus tinha cometido um crime. Depois de ser julgado pelo Sinédrio, Jesus é enviado para Pilatos, e Pilatos, quando vê Jesus, olha para ele como judeu, sabia que ele era judeu, sabia que havia ali uma inveja religiosa em ter enviado Jesus. Pilatos diz assim: olha, eu não vejo nesse homem crime nenhum, não há motivo para que esse homem seja condenado. Mas como vocês têm lá o governador de vocês, que é Herodes, é um representante judeu, leve lá para Herodes tentar resolver isso aí. E ele vai para mais uma instância, e Herodes vai interrogar Jesus, e diz assim: vou mandá-lo para Pilatos de novo. E ele chega agora na 3ª instância, e Pilatos vai fazer o interrogatório, e quando estava interrogando Jesus, ele percebeu claramente que havia uma inveja nos judeus em acusá-lo, e não havia um crime. Então o que ele faz? Ele traz uma bacia de água, lava as mãos, diz: eu não encontro nesse homem crime nenhum, mas caia sobre vocês a culpa do seu sangue, porque ele traz um homem chamado Barrabás, que era notavelmente conhecido de todas aquelas pessoas. Barrabás tinha cometido todos os crimes que alguém poderia cometer, e Jesus bota Barrabás, e Jesus diz assim: a quem vocês querem que eu solte? Porque havia um costume que eles libertavam um prisioneiro na época da Páscoa. E Pilatos fez aquilo com uma estratégia, porque eles sabiam que Barrabás era criminoso, Jesus não era. Ele não queria condenar Jesus, então ele pensou: eu vou colocar Barrabás e ele, porque o povo vai escolher ele. Porém o povo escolheu Barrabás, e ele lava as mãos dizendo assim: olha, eu sou inocente, esse homem está sendo condenado, mas eu não atribuo crime a ele, o sangue dele é justo, caia sobre vocês. E o povo disse assim: caia sobre nós e os nossos filhos a culpa do sangue deste homem. Então eles tomaram ali a culpa do sangue de Jesus e se fizeram réus, como todos nós somos réus do corpo e do sangue de Jesus, no sentido de que ele morreu pelos nossos pecados. Não havia uma culpa sobre ele que fosse por um erro dele, mas ele assumiu os nossos pecados quando ele entregou a sua vida na cruz. E ele perguntou assim: o que eu farei de Jesus? E eles disseram: crucifica, crucifica. E assim Barrabás o entregou. Então, meus irmãos, há um outro impacto que nós podemos perceber, é que quando Jesus estava, depois de estar sendo crucificado, ele ora, intercede e pede que o Pai perdoe aqueles homens. O segundo impacto é que quando eles faziam aquilo ali, eles escarneciam em Jesus. Eles, além de estarem crucificando o homem justo, eles estavam fazendo zombarias de Jesus, insultando Jesus, ofendendo Jesus,
não somente com o ato cruel da crucificação, mas eles queriam torturá-lo psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente, quando eles escarneciam, desprezando o sacrifício de Cristo, desprezando a pessoa que ele era, a obra que ele veio fazer. E está aqui no versículo de número 35, diz assim: o povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. É interessante que as pessoas, elas não entendiam que para que Cristo pudesse completar a obra da salvação, realizar a obra da salvação, ele tinha que morrer. E eles esperavam que ele demonstrasse, não pela ressurreição, mas por descer da cruz, por evitar a morte. Mas para nós, meus irmãos, o que comprova que Cristo é o enviado de Deus, que Jesus é o Cristo, o ungido, o Salvador, não é que nós esperávamos que ele descesse da cruz e evitasse a crucificação, mas é que ele ressuscitasse ao terceiro dia. E isso aconteceu como ele fez a promessa. Ao terceiro dia, vocês viram aqui a representação na peça, as mulheres foram ao túmulo e quando chegaram lá, Jesus não estava mais no túmulo. E elas, espantadas, pensando que alguém tivesse roubado o corpo de Jesus, se encontram ali com um anjo que diz assim: olha, eu sei que vocês procuram Cristo, ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou como havia dito. Amém, irmãos? E essa expressão ressuscitou como havia dito é muito importante para nós, porque Jesus comprova a autoridade da sua palavra, Jesus comprova a sua divindade, aquele, como ele disse no Evangelho: eu tenho poder para entregar minha vida e reavê-la. Ou seja, entrego-me para ser morto, para ser crucificado, vou morrer, mas a minha vida será ressuscitada. Amém? Glória a Deus. É esse o Cristo da igreja, é este o Cristo que nós temos posto nele a nossa fé, é este o Cristo que nós pregamos e dizemos a todos vocês que ele é a esperança da nossa salvação. É esse o Cristo que a humanidade de hoje tanto precisa. É esse o Cristo que continua impactando a vida daqueles que têm entendido o verdadeiro significado da sua morte e têm recebido para atender o propósito de Deus. O segundo motivo que impacta aqui é que naquele momento que Jesus estava sendo crucificado, a Bíblia diz aqui no versículo 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque merecíamos o castigo que os nossos pecados merecem, Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui está, meus irmãos, o terceiro impacto da nossa mensagem nesta noite. É que Jesus, mesmo na hora que estava morrendo, ele ainda salvou. Mesmo na hora que estava morrendo, ele ofereceu perdão. Mesmo na hora que estava morrendo, Jesus teve amor por um homem que a Bíblia diz que era malfeitor, mas aquele homem se arrependeu. E aqui está a diferença entre a condenação e a vida, o perdão e o não perdão, entre ser salvo e não ser salvo. Dois homens, todos dois malfeitores. Um mantinha o seu coração blasfemo, zombava de Jesus,
dizia-lhe impropérios, né? A Bíblia diz que ele insultava Jesus, que ele afrontava Jesus, que ele ofendia Jesus, porque até na hora da morte, aquele homem estava cheio de ódio, e ele não reconhecia o seu pecado, não reconhecia a obra de Deus, e não se arrependia. O outro abriu seu coração e se arrependeu, reconheceu que era pecador, reconheceu que estava ali, tinha recebido a pena de morte, porque ele tinha cometido crimes, e que Jesus não tinha cometido esses crimes. E aí aquele homem tem a atitude mais inteligente do ser humano, que ele pede perdão, que ele pede a Jesus que se lembre dele quando estiver no paraíso. E o que Jesus faz com aquele homem? Jesus o acusa? Jesus o insulta? Não. Jesus simplesmente diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É por isso que Jesus tem impactado tanto em todas as gerações, porque a Bíblia diz que ele não veio para nos condenar, mas ele veio para nos salvar. Jesus não veio para jogar sua ira sobre nós, mas para revelar a expressão do amor de Deus por nós. Jesus não veio para dizer que nós estamos perdidos, porque ele já sabe que sem ele nós estamos perdidos. Mas Jesus veio nos dizer que veio buscar e salvar o perdido. Desse modo nós entendemos que o que faz a diferença entre ser salvo e não ser salvo não é a quantidade dos seus pecados nem dos meus pecados, porque a Bíblia diz que todos pecaram. E não importa se você é aquele pecador comum que faz aqueles pecados pequenos do dia a dia, ou você é aquele pecador que estava na condição desses que estavam do lado de Jesus, que é considerado um malfeitor. Não faz diferença. Quando a Bíblia diz que todos pecaram, significa dizer que sem Cristo todos nós haveremos de perecer. Mas se nós olharmos para Cristo e nós entendermos o verdadeiro significado que a Páscoa tem para nós hoje, porque a Páscoa é Deus oferecendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Páscoa que aconteceu lá no Egito, com os judeus, quando Deus mandou que Moisés fizesse a aliança com o povo e eles matassem um cordeiro e passassem o sangue do cordeiro no caixilho da porta, no frechado da porta, Deus estava fazendo uma aliança de salvar aquele povo da escravidão de Faraó, de salvar aquele povo da escravidão do Egito. E a Bíblia diz que aquele cordeiro que foi morto ali, ele simbolizava Cristo, que viria entregar a sua vida e derramaria o seu sangue para a purificação dos nossos pecados. E aí, meus irmãos, aquele povo que fez a aliança com o sangue do cordeiro, né, que era uma simbologia para Cristo. Se Deus salvou aquele povo pela figura, imagine a grande salvação que Deus tem para nós, não mais pela figura, mas pela realidade do que Cristo é pelo seu sacrifício na cruz. Se aquele povo pôde confiar e pôde vivenciar a sua salvação pela figura, nós muito mais ainda que temos no sacrifício de Cristo a realidade, a concretização plena dessa promessa de Deus que apontava para nós, como diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4, chegando à plenitude do tempo, veio Jesus, e Jesus morreu, dando a sua vida para nos salvar. Amém? Glória a Deus, né? Então hoje, o Senhor, Ele nos faz uma promessa que em Cristo, Ele nos liberta do pecado. E aí não importa se o nosso pecado é grande ou se é pequeno, a gente pode pecar bem pouquinho e mesmo assim não ir para o céu, porque a diferença é: eu aceito Cristo ou eu não aceito Cristo. Aqueles dois ladrões tinham a mesma oportunidade. Os dois naquela noite poderiam, naquela tardezinha, tanto poderiam ter ouvido assim, tiveram a chance de ser salvos e não foram, e os dois morreram condenados, ou os dois têm uma chance também de dizer assim: hoje vocês estarão comigo no paraíso. A Bíblia diz que eram dois malfeitores. Na fala de um deles, ele diz assim: olha, você está afrontando Jesus, você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Ou seja, eu e você somos criminosos. Eu e você
pecamos contra Deus. Eu e você infringimos a lei. E a pena de morte era a pena máxima que se dava para malfeitores. Então nós estamos sendo aqui julgados pelo que a lei romana diz que nós devemos sofrer. Mas esse homem é justo. Só que ele diz: Senhor, lembre-se de mim quando o Senhor estiver no seu reino. Então ele pensava que lá no final dos tempos, lá no juízo final, né? E ali, meus irmãos, ele não percebeu o quanto estava tão presente diante dele a sua salvação. Porque em vez de Jesus dizer assim: olha, lá no juízo final, né, lá no final dos tempos, sim, você vai estar comigo. Jesus diz assim: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Aleluia. Amém? Joel diz assim: hoje, se ouvir a palavra, é agora mesmo, né? É agora mesmo a palavra. Lá em Hebreus ele diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Também diz lá em Êxodo. Então o Senhor, ele quer nos salvar no tempo que se chama hoje, no momento que a linguagem de Joel diz agora. E esse é o agora de Deus para você. Não importa quais sejam os seus pecados, não importa que acusação alguém lhe fez, porque a Bíblia diz que aquele a quem Deus não imputou pecado, ninguém pode mais condená-lo. Aquele homem estava sendo salvo naquele dia com a salvação eterna. Jesus não atribuiu a ele pecado, mas Jesus recebeu o seu pedido de perdão. Jesus aceitou o seu arrependimento e Jesus então garantiu a ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E aí, meus irmãos, nós não sabemos qual é o nosso momento. Aqueles homens sabiam que alguns minutos depois eles morreriam, mas nós não temos garantia nenhuma que alguns minutos também daqui para frente nós estaremos vivos. Mas nós podemos ter uma garantia de que, estando vivos ou que venhamos a morrer, se nós estivermos com Jesus, nós teremos a vida eterna. E é isso que a Páscoa representa. É uma mudança de vida, é um estado de vida espiritual transformado, é um convite para você sair da vida sem esperança, da vida sem salvação, e vir para Cristo, para nele ter esperança, para nele ter perdão, para nele ter comunhão com Deus e ter a certeza da vida eterna. Então eu quero deixar hoje essa palavra para você, que o Senhor lhe abençoe grandemente. Nós vamos convidar as irmãs, né, que vão cantar, não é isso?